Neste vídeo, Jorge Ribeiro vai falar sobre escolha da tripulação e da rota para se cruzar o Atlântico com um veleiro, em plena época de furacões. Eu havia montado a escola de navegação à vela Pegasus no Rio de Janeiro, logo após ter voltado da França a bordo de um veleiro, passando pelo Caribe. Joaquim e Sônia Cardigos eram meus alunos de navegação e um dia apareceram com a maravilhosa proposta para que eu avaliasse um veleiro que estava à venda, e também queriam saber se eu gostaria de levar essa embarcação para a Europa. O barco foi comprado em meados do mês de março de 1983, e minha vida mudou completamente. Entre sonhos e temores, demos início aos 4 meses de preparação da embarcação. Também comecei a procurar tripulantes que pudessem me ajudar a levar o veleiro Anerag até o velho mundo. A partir desse momento, o nome Pegasus da minha escola de vela passou a fazer muito mais sentido. Tomou vida na figura desse cavalo alado da mitologia grega, que voava com uma velocidade incrível dentro da minha imaginação. Pegasus era filho de Poseidon, o deus dos mares, e o fiel escudeiro do todo-poderoso Zeus, carregando seus raios e os trovões. Com certeza estaríamos protegidos sob as asas do majestoso Pegasus. Eu, que sempre fui um grande admirador da filosofia e das mitologias gregas, estava ansioso para navegar pelos caminhos de Ulisses, descritos na Odisseia de Homero, há cerca de 3.000 anos atrás. Pegasus também era associado à imortalidade, inspiração poética e criatividade, uma garantia de que nossa viagem seria maravilhosa e inesquecível. Os gregos diziam que Zeus criou a constelação mais proeminente no céu noturno com o nome de Pegasus para que ela fosse sempre visível e pudesse guiar os navegantes. Dessa forma, os marinheiros nunca perderiam o norte. Pegasus estaria sempre lá para indicar a estrela polar na direção do norte verdadeiro. Comecei então a pensar na tripulação que me ajudaria a materializar esse sonho. Eu teria que encontrar guerreiros motivados e dispostos a lutar contra ventos e ondas, defendendo o veleiro Anerag das tempestades, até chegarmos a um porto seguro do outro lado do Atlântico. Convidei primeiramente um amigo francês, o Dominique Leconte, artista plástico residente no Rio de Janeiro, que meses antes havia pintado uma enorme imagem do Pegasus em um dos veleiros da minha escola de vela. Depois convidei o Ivan Cherkis, um experiente velejador e um ótimo cozinheiro de bordo. Nesse momento já éramos 3 que falavam francês a bordo. Dominique tinha 34 anos, e era francês da região da Borgonha. Eu estava com 28 anos e havia morado por 3 anos na França, e o Ivan tinha 21 anos e era filho de uma francesa. Em seguida convidei o Álvaro Otranto, um jovem oficial da Marinha Mercante, que tinha 25 anos e que ficaria encarregado da navegação. É muito importante que em uma longa travessia oceânica existam 2 navegadores a bordo. E finalmente, para completar a equipe, convidei o André Felipe, um carismático jovem de 21 anos. Eu era o único que já havia cruzado o Oceano Atlântico velejando, mas sabia que poderia contar com uma equipe comprometida com os mesmos sonhos, em descobrir novos horizontes. Passei então a estudar qual seria a melhor rota para cruzar o Atlântico na época dos furacões. Resolvi que iríamos subir a costa brasileira até a ilha de Fernando de Noronha e de lá cruzar diretamente para a África, ficando longe do Caribe. Estaríamos longe dos ventos e das correntezas favoráveis, mas também longe dos furacões. Vamos então fazer um resumo do que são os furacões, onde eles nascem e onde atingem seu potencial máximo. A palavra ciclone é um termo genérico para o sistema de baixa pressão com ventos circulares ascendentes como os tornados, tufões e furacões, cada qual com suas respectivas características, dependendo da sua localização e intensidade. O tornado é um tipo de ciclone, considerado como um fenômeno de menor escala, com diâmetros que podem variar de alguns metros até cerca de 2 quilômetros, porém de alta intensidade, com ventos que podem atingir até 500 km por hora. Pode durar apenas alguns minutos ou poucas horas, mas possui um alto poder de destruição. Os tufões e furacões são ciclones tropicais idênticos, mas que ocorrem em oceanos diferentes. Enquanto os tufões se formam a noroeste do Oceano Pacífico, próximos da Ásia, os furacões ocorrem no Oceano Atlântico. Os furacões podem ter diâmetros que variam entre 200 e 600 quilômetros, dependendo de sua categoria. Mas eles nascem pequenos, em forma de tornados, junto das costas do Senegal e da Mauritânia. Nessa região, o ar quente do deserto do Saara sobe e cria uma espécie de vácuo, que tende a ser ocupado pelo ar mais frio das regiões vizinhas. Outro fenômeno que potencializa a força dos furacões é o efeito Coriolis, que impulsiona o movimento circular dos tornados, devido à rotação da Terra. O efeito Coriolis é conhecido por todos nós quando observamos a água saindo pelo ralo de uma pia,
girando sempre no sentido horário no hemisfério norte e no sentido anti-horário no hemisfério sul. A partir da África, os tornados vão ganhando força e velocidade, alimentados pela evaporação das águas quentes do Atlântico, à medida que se deslocam para o oeste. Assim, os tornados se transformam nos temíveis furacões e conseguem percorrer 6.000 quilômetros em cerca de 10 dias, chegando na América com muito poder de destruição. Atingem velocidades acima de 120 km por hora. E são classificados em categorias, que vão de 1 a 5, com ventos, que podem chegar até 300 km por hora. Entender todos esses fenômenos é essencial para o planejamento de uma rota de navegação pelo Atlântico. Em 1983 ocorreram 2 grandes furacões, com ventos de mais de 200 km por hora que causaram dezenas de mortes no Caribe e nos Estados Unidos. Com a ajuda dos deuses gregos, conseguimos passar entre esses monstruosos vendavais e nos livramos do mortífero furacão Alicia por muito pouco. Quando chegávamos a Dakar, o Alicia já provocava dezenas de mortes no sul dos Estados Unidos. Se tivéssemos escolhido os ventos e as correntes favoráveis do Caribe, esse furacão teria nos atingido em cheio. Nossa escolha por enfrentar o desconforto dos ventos contrários na direção de Dakar salvou nossas vidas e provou que nem sempre o caminho mais fácil é a melhor solução. Fora do período dos furacões, o Caribe pode oferecer muitas facilidades para os velejadores, porque possui centenas de marinas, para descanso, manutenção e reabastecimento. Mas em nosso caso fomos obrigados a lidar com muitos desafios, como os ventos contrários constantes, calmarias e tempestades, que colocaram à prova a nossa capacidade de superação. Aprendemos que com planejamento, perseverança e propósitos de vida podemos navegar pelos caminhos da evolução, assim como Ulisses que conseguiu atingir seus objetivos na Odisseia. Somos pequenos perante as enormes forças da natureza, mas é justamente através das dificuldades que conseguimos evoluir e aprender. Como dizem, mar calmo não faz bons marinheiros e as calmarias não nos levam a lugar algum. Não se esqueça de nos dar uma força, deixando um like, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus conhecidos e amigos.